O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, entra no ar a partir de agora. E estas são as manchetes. Ex-ministro da Fazenda do Brasil palestrou no Almoçando com a SIX desta quinta-feira. Maílson da Nóbrega fez uma leitura da economia e das tendências políticas. Segundo ele, eleições deste ano serão as mais importantes para o Brasil. Maílson da Nóbrega classifica Jair Bolsonaro como um fenômeno nas redes sociais, mas sem os atributos para ser presidente do Brasil. Ele projeta um segundo turno para a presidência da República entre Geraldo Alckmin e um candidato do Partido dos Trabalhadores. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul afirma que os dois pedidos de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra, que ingressaram no Legislativo neste ano, causou desgaste. Para Alberto Meneguzzi, o segundo pedido foi uma piada e o impeachment hoje está sendo um instrumento mal usado no Brasil. Decisão do Facebook de retirar do ar páginas e contas no Brasil causa repercussão nacional e assunto foi parar na justiça. Sócios proprietários da agência Planum, especialista em estratégias digitais de Farroupilha, comentam o assunto e consideram correta a decisão do Facebook. Prata Vieira Shopping completa 25 anos de fundação no próximo domingo. Empreendimento foi o primeiro shopping center de Caxias do Sul e região. Para o futuro, a administração do Prata Vieira prepara novidades e uma delas está ligada à praça de alimentação. Chuva para na sexta-feira e sol volta a aparecer, mas o tempo bom não deverá durar muito. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso noticioso televisivo completo do dia. O que acontece em Farroupilha você só vai ver aqui na nossa TV Cidade e no Jornal da Cidade, que está no ar pelo canal 14 da NET, na região Cobertura Farroupilha. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores e em seguida voltaremos então para destacar: ex-ministro da Fazenda do Brasil, Maílson da Nóbrega, palestrou em Farroupilha. Ele projeta um segundo turno para a presidência da República entre Geraldo Alckmin e um candidato do PT. A Pizzaria Di Napoli tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Di Napoli e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. Di Napoli Premium, Rua da República 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. Di Napoli Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, já está de volta. É notícia, é informação, aconteceu, é fato, você vê aqui no nosso Jornal da Cidade. E vamos movimentando a informação, começando com esta. Ex-ministro da Fazenda do Brasil diz em Farroupilha que eleições deste ano serão as mais importantes da história do Brasil. Maílson da Nóbrega projeta um segundo turno para presidente entre Geraldo Alckmin e um candidato do PT. O Almoçando com a SIX desta quinta-feira contou com a participação do ex-ministro da Fazenda do Brasil, Maílson da Nóbrega.
Nóbrega. Ele veio palestrar no evento a convite da Grendene. O tema tratado foi sobre a situação atual da economia e o cenário político. Durante quase uma hora, Maílson da Nóbrega falou sobre a temática. Ele concentrou sua explanação a respeito da questão política. O ex-ministro da Economia do Brasil destacou as atribuições do próximo presidente da República. Maílson projeta um segundo turno eleitoral para a presidência da República entre Geraldo Alckmin e um candidato do PT. Para ele, Jair Bolsonaro é um fenômeno das redes sociais, mas incapaz de seguir os atributos de um presidente da República. O ex-ministro declara que as eleições deste ano serão as mais importantes da história do país. Na minha avaliação, estas serão as mais importantes eleições da história recente do país. Dela vai depender um futuro que pode ser brilhante ou um presente que pode ser desastroso, dependendo de quem seja o eleito. Quais são os riscos que esse processo eleitoral pode trazer? Eleger um presidente, eleger um candidato sem deter as atribuições, as habilidades que se requer de um chefe do governo no Brasil, que é governar sob o regime do presidencialismo de coalizão. Depende de uma ampla articulação de partidos, uma coalizão que envolve às vezes 10 ou mais partidos, ter a capacidade de articulação com o Congresso, saber operar o Congresso, saber como funciona, ter um encanto pessoal, a liderança, obter apoio da opinião pública para suas propostas de reforma. E tudo isso requer experiência, tempo de exercício da atividade política. Dificilmente um novato completamente inexperiente na arte de governar, na arte de conduzir um país complexo como o Brasil, dificilmente essa pessoa tem chance de ser bem-sucedida. A economia vai melhorando aos pouquinhos, mas vai depender muito desse cenário também, diretamente. Sem dúvida alguma. Eu diria que o Brasil pode começar a crescer já algo como 3% no próximo ano, se a eleição for de um candidato percebido pelos mercados como capaz de empreender um processo de reforma que restabeleça a capacidade do Brasil de crescer e que tire o país da rota do desastre da insolvência fiscal. É fundamental deter as condições para fazer uma reforma da Previdência que permita dar uma visualização de futuro para quem tem que tomar decisões sobre o Brasil, de que o país vai, em algum momento dos próximos anos, estabilizar a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, e em algum momento no futuro começar a declinar. Bolsonaro e Alckmin são os nomes que o senhor trabalha aí para ser novo presidente? Eu diria que o Bolsonaro é um candidato que está sendo preferido por uma parcela expressiva da sociedade brasileira. Ele é um fenômeno de redes sociais, mas o Bolsonaro não teria, a meu ver, esses atributos para liderar o país de forma bem-sucedida, né? Eu acho até que ele corre o risco de se esvaziar durante a campanha e não chegar ao segundo turno. Eu diria que hoje o candidato mais viável, se você considerar que as eleições serão conduzidas com base em estruturas e tradições que estiveram presentes nas eleições passadas, em que será um importante tempo de rádio, tempo de TV, aliança, programa, a capacidade de conquistar o público, eu acho que pode estar caminhando para uma eleição em que o Alckmin será o candidato mais competitivo, provavelmente estará no segundo turno com um candidato do PT. A minha hipótese é de que, se valerem as condições estruturais que tiveram presente no passado, e se considerado que o presidente Lula continuará sendo um ator relevante nessas eleições, mesmo que prisioneiro, né, ele terá uma capacidade de transmitir o seu prestígio para um candidato do partido, provavelmente será o Fernando Haddad ou o Jacques Wagner, são especulações mais frequentes. Esse candidato do PT tenderia a estar no segundo turno. Então nós teríamos novamente a repetição da polarização PT-PSDB que tem caracterizado o processo eleitoral brasileiro desde 1994. Que medida o próximo presidente deverá adotar de imediato para tirar o Brasil dessa situação? Eu diria, em primeiro lugar, conquistar o país para uma agenda de reformas, conquistar uma aliança
comprometido com essas ideias. Eu diria que a prioridade número 1 é a Previdência. Sem reforma da Previdência, o Brasil não tem futuro. A Previdência é completamente sustentável. A Previdência, este ano, já vai ter um déficit de 4% do PIB, que é simplesmente mais do dobro do que o Brasil investe em infraestrutura. Sem a reforma da Previdência, o Brasil caminharia para a insolvência fiscal. Isto é, o governo ficaria impossibilitado de pagar a sua dívida em condições normais e o faria através de um processo inflacionário. Então, sem a reforma da Previdência, o Brasil pode caminhar para uma situação que os economistas denominam de dominância fiscal, aquela em que o Banco Central perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, porque o cenário macroeconômico gira em torno da insolvência fiscal. Maílson da Nóbrega defendendo com urgência a aprovação da reforma da Previdência ou uma reforma para a Previdência no país. Segundo ele, se isso não ocorrer, o país poderá entrar em colapso fiscal. Ele falou ao longo da palestra que hoje o principal problema do Brasil é a questão fiscal. O programa Jornal da Cidade segue e destaca: a Câmara de Vereadores da cidade de Caxias do Sul recebeu somente neste ano 2 pedidos de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra. Um pedido foi acolhido e tramitou na Casa Legislativa, enquanto o outro sequer foi aceito pelos vereadores caxienses. Para o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Alberto Meneguzzi, os pedidos de impeachment têm causado desgaste. Segundo ele, o instrumento tem sido mal utilizado pelas pessoas. Meneguzzi classifica o segundo pedido de impeachment que entrou nesse ano como uma piada. Olha, foram 2 pedidos de impeachment, né? Um deles foi acolhido e nós levamos. Esse pedido de impeachment foi desgastante, né? Teve lá as oitivas, teve uma comissão processante e ele acabou sendo rejeitado, né? Na verdade, teve uma votação. Mas sempre quando há um pedido de impeachment, há um desgaste, principalmente para o Legislativo. O último pedido de impeachment foi uma verdadeira palhaçada, né? De um cidadão que foi teleguiado por alguém, que copiou e colou o mesmo pedido que foi feito a última vez, quer dizer, os vereadores nem levaram isso em consideração, praticamente nem levaram em consideração. Só que causa um transtorno muito grande. Eu acho que o instrumento de impeachment é um instrumento democrático. Infelizmente, a lei federal não permite que as câmaras mudem a legislação federal, quer dizer, se qualquer cidadão pode ir lá protocolar o impeachment, é da democracia, mas no dia seguinte, pelo menos em Caxias, nós temos que analisar o pedido, ou rejeitar, ou acolher. Então é sempre um desgaste, né? Daqui a pouquinho podemos ter 20, 30 pedidos de impeachment, né? Então é um instrumento que tem sido mal usado. Ele é democrático, mas tem sido mal usado. E quando é mal usado, só fere a democracia, só desgasta, só entrava os trabalhos, só desgasta principalmente os legislativos. Tem sido banalizado esse assunto em Caxias do Sul? Em Caxias do Sul, sim. Tem sido banalizado, sim. São 4 pedidos. O terceiro, ele teve uma fundamentação teórica, né? É normal que numa disputa política, onde em Caxias do Sul um governo, um grupo político estava há 12 anos, saia e entre um outro grupo político, uma renovação, é normal que hajam animosidades. Mas essas discussões, elas têm que ficar no plano político. Ora, a oposição faz o seu papel de fiscalização, o governo tem as suas ações, as suas iniciativas, às vezes elas contentam ou descontentam um ou outro, mas o debate político ele tem que acontecer, a fiscalização tem que acontecer. Se há irregularidades, é preciso que os vereadores apontem, as comissões apontem, que isso seja denunciado. Agora, houve uma banalização, sim, do pedido de impeachment, e isso é ruim. Eu não sei quantos mais terão em Caxias do Sul, mas eu particularmente acredito que a melhor forma de trocar governo ruim é no voto, né? O bom tu mantém, o ruim tu troca. Então a democracia é no voto. Se há algum ponto específico que precisa ser denunciado e fiscalizado, bom, aí se investigue, né? Mas o instrumento do impeachment, ele é um instrumento democrático, mas não pode ser banalizado como tem sido em Caxias. O Legislativo tem se detido muito tempo em cima dessa questão dos pedidos de impeachment. Isso tem empobrecido a produção do Legislativo? Não, até que não, Leandro, porque assim, o Legislativo caxiense
ele tem 23 vereadores e tem muitas comissões atuantes. Então, estamos discutindo o plano diretor, a Comissão de Saúde tem se debruçado sobre as questões de saúde, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Comissão do Idoso, enfim, a Comissão de Educação, nós estamos discutindo a questão da Maesa, da utilização da Maesa. Nós temos muitos projetos que foram analisados, um deles, inclusive, um projeto que viabiliza o desenvolvimento econômico de Caxias do Sul foi aprovado esse ano, quer dizer, de dar incentivos fiscais para empresas que apresentarem projetos de inovação, quer dizer, projetos não faltam, iniciativas de vereadores não faltam, indicações não faltam, mas o que mais chama atenção é o pedido de impeachment. Então parece que a Câmara só fica nisso, mas a Câmara não fica só nisso, ela tem muito trabalho. Quando um pedido de impeachment é acolhido, claro que tu tem que mover toda uma usina aí para poder trabalhar em cima, para fazer as coisas certas. Isso chama mais atenção. Mas a Câmara de Caxias, felizmente, ela tem, nessa legislatura, trabalhado muito. Talvez isso não ganhe tanta repercussão por causa desses fatídicos pedidos de impeachment. Mas ela tem trabalhado muito em prol da população, sim. Pois é, nos últimos anos os pedidos de impeachment têm se proliferado muito, fortemente por aí afora, e Caxias do Sul tem ganhado destaque com esta situação. No ano passado, pedido de impeachment, neste ano já 2 pedidos de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra. A pergunta que se faz em Caxias do Sul: quando virá o próximo pedido de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra? Situação delicada. O programa Jornal da Cidade vai para o seu espaço de apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar: Prata Vieira Shopping completa 25 anos de criação no próximo domingo. Empreendimento foi o primeiro shopping center de Caxias do Sul e região. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria a teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. O programa
programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso noticioso completo do dia já está de volta. É a notícia e a informação que você precisa saber para ficar bem informado. E vamos trazendo mais destaques na edição de hoje. Na última quarta-feira, a rede social Facebook retirou do ar no Brasil páginas e também contas de usuários ligados a um determinado movimento. O assunto tem causado repercussão nacional e está sendo tratado na esfera judicial. O Facebook alega que retirou do ar 186 páginas e 87 contas aqui no Brasil. A decisão foi tomada porque estariam sendo multiplicadas notícias falsas, as conhecidas fake news. Os sócios proprietários da agência Planon, especialista em estratégias digitais aqui de Farroupilha, comentam o assunto. Para Luiz Fernando Mente, a decisão do Facebook foi correta.
É muito cuidado com o Facebook, porque assim como há notícias verdadeiras, sérias, corretas, há muita notícia falsa, há muita desinformação. Então tenha muito cuidado. E o que disse também o Júnior Pelissari, de que o Facebook já caminha para o seu fechamento, para o seu fim. Olha, eu não acreditava numa situação dessas, de que o Facebook já estaria caminhando para o fim da sua era. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca: Prata Vieira Shopping completa 25 anos de criação neste domingo, preparando novidades para o futuro. O primeiro shopping center de Caxias do Sul e região completará 25 anos de sua criação no próximo domingo, dia 29 de julho. Situado no coração de Caxias do Sul, com acesso pelas duas principais ruas que cortam o centro urbano da cidade, o Prata Vieira Shopping marcou época e inovou no varejo de Caxias do Sul e região, trazendo novos conceitos. Com uma área de quase 5.000 metros quadrados, o empreendimento conta hoje com 59 operações e com um mix de produtos bem diversificado, como lojas, serviços bancários, serviços de educação, praça de alimentação e outros. Para o futuro, a administração do Prata Vieira Shopping prepara projetos ambiciosos. Um deles deverá atingir a praça de alimentação. Para o gerente-geral do Prata Vieira, o shopping é um empreendimento que marca a vida das pessoas. Sem dúvida, Leandro. O Prata Vieira Shopping, o querido, o pessoal costuma chamar de o querido Prata, né? O Prata fazendo 25 anos. Um empreendimento que está na cidade, tem sua marca desde 1942, é uma estrutura que apresenta em torno de 51 lojas, quiosques, alguns serviços para a comunidade e completando, como bem falaste, os 25 anos de uma existência bastante saudável e projetando muita coisa para o futuro, se Deus quiser. O que é o Prata Vieira Shopping hoje, chegando aos seus 25 anos de presença na comunidade de Caxias do Sul e região? É um shopping que atende a uma área de vizinhança com a área de influência no centro de Caxias do Sul. Nós temos em torno de 5.000 metros quadrados de ABL, uma praça de alimentação com algumas operações de gastronomia, possibilidades agora de a gente fazer alguns investimentos dentro dessa linha, uma ancoragem da Lojas Renner desde 2017 e um mix de produtos e de lojas e serviços que atende realmente essa nossa área de influência, que é o centro urbano de Caxias do Sul, né? Há 25 anos, o Prata Vieira Shopping trouxe para Caxias do Sul e região novos conceitos, impactou em novos hábitos no comércio, no varejo, enfim, na sociedade caxiense. Hoje, face a tantas tecnologias, como se posiciona o Prata Vieira Shopping? Nós estamos atentos a essas modificações que estão ocorrendo dentro da sociedade como um todo. O comércio está passando por uma fase de transição muito grande e nós estamos estudando bastante essa questão do comércio eletrônico, como é que vai funcionar o novo modelo de varejo, o omnicanal, a questão de estar presente em diversas plataformas. Tudo isso a gente está bem a par e provavelmente no próximo período a gente terá grandes novidades dentro do Prata Vieira nessa linha de experimentação e de sustentabilidade também. Até porque o próprio público consumidor sempre quer novidade. O Prata Vieira não abre mão da novidade? Jamais. A gente está sempre tentando atender ou superar as expectativas do nosso consumidor. Nosso trabalho é de realmente encantar o cliente, de enxergar um pouco mais à frente para poder oferecer o que há de melhor para os nossos consumidores. Bom, para concluirmos, já olhando o futuro, também prospectando o futuro, o que o frequentador, o usuário do Prata Vieira Shopping poderá esperar de vocês? Novidades, a gente tem algumas novidades, provavelmente a gente vai trabalhar muito forte na praça de alimentação. Acho que a gastronomia é um produto que é muito interessante e a gente também tem algumas possibilidades de expansão vertical no prédio que pode nos possibilitar alguns outros novos negócios, então novidades por vir. Bom, desde 2007 o Prata Vieira conta com uma loja âncora, uma grande âncora presente aí ocupando quase metade do espaço físico. Exatamente, a Lojas Renner está conosco desde 2007, já são 11 anos e ocupa 2.500, em torno de 2.500 metros quadrados, atendendo
uma gama bastante grande de masculino, feminino, infantil, é uma loja bastante conhecida no mercado, né? E graças a Deus está com a gente, está muito, muito feliz de estar conosco. Parabéns aos empreendedores e também aos lojistas que estão no Prata Vieira Shopping, escrevendo esta história tão bonita do primeiro shopping center de Caxias do Sul e da região. Há 25 anos surgia o Prata Vieira Shopping, com certeza marcando a vida de muitas pessoas. A vida da região em termos de shopping center passou sim pelo Prata Vieira, foi caminho obrigatório o Prata Vieira Shopping, e que o Shopping Prata Vieira, por meio dos seus atuais empreendedores, gestores, continue inovando e sempre surpreendendo os seus frequentadores. Parabéns ao querido Shopping Prata Vieira, uma marca genuinamente nossa, aqui da Serra Gaúcha. O programa Jornal da Cidade agora traz a previsão do tempo. Chuva para na sexta-feira e sol voltará a aparecer, mas tempo bom não deverá durar muito. Vamos à previsão do tempo no boletim da Climatempo Meteorologia. As áreas de instabilidade que provocaram chuva sobre o sul do país vão se afastar nesta sexta-feira e o sol volta a aparecer sobre a maioria das áreas da região, mas ainda há possibilidade de chover entre Torres e Laguna e também na Serra Catarinense. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o sol aparece entre muita nebulosidade, mas já não há expectativa de chuva. A sensação vai ser de frio em Porto Alegre, temperatura amena em Florianópolis e calor em Curitiba. Inclusive, todas as áreas que estarão mais privilegiadas no sul do país a assistir o eclipse desta sexta-feira estarão sobre o estado do Paraná. A mínima prevista em Porto Alegre é de 12 graus, 15 graus em Curitiba, a máxima não passa dos 18 graus em Porto Alegre, 25 graus em Florianópolis. Aí está a previsão do tempo, pelo menos uma notícia um pouco boa: vai parar de chover, o sol vai aparecer, mas o tempo firme não deverá durar por muito tempo. Vamos aproveitar estas poucas horas de tempo firme que teremos então nesta sexta-feira aqui na região. Já para o final de semana tem previsão novamente de chuva. E desta forma nós estamos chegando ao final da edição de hoje do programa Jornal da Cidade, o Telejornal da TV Cidade Farroupilha. Eu lembro a você que você pode assistir na íntegra a edição de hoje do nosso programa. Então, acesse o YouTube, a página da TV Cidade no YouTube, localize o Jornal da Cidade e ali você vai encontrar a edição do programa de hoje para revê-la novamente com todas as suas matérias. A todos vocês que nos acompanharam, um forte abraço e até o próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.